Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Hoje nós vamos à parte 5 do estudo aos Gálatas, que tem por título, anote, o apóstolo Paulo e os Gálatas, parte 5. É a glória de hoje. Vou repetir. O apóstolo Paulo e os Gálatas, parte 5, também está aqui no telão, para você tomar nota. Na parte 4, aprendemos que os abençoados com o crente Abraão vivem pela fé. Amém? Vivem pela fé. E isso está no verso 11 do capítulo 3 aos Gálatas. Vamos recordar, antes de darmos prosseguimento ao ponto que a gente parou. A gente parou na última vez que estávamos meditando, nós paramos no capítulo 3, verso 14. E hoje a gente vai realizar a leitura do verso 15 ao verso 29 do capítulo 3. Então, só recordando, aqui Paulo, amando de Deus, ensinou para os Gálatas que todos os abençoados com o crente Abraão vivem pela fé. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. A fé do Evangelho não é nada exterior. A fé do Evangelho é algo interior. A sua fé não tem que estar em rosa, você que me ouve aí do outro lado. A sua fé não tem que estar em manto, em sal, em acender uma vela, em horóscopo, em água benta, em um rosário, em Maria, em Aparecida. A sua fé não tem que estar em santo nenhum, em objeto nenhum, em coisa externa. A sua fé tem que estar só em Deus, o Criador de todas as coisas. É a Ele que temos que todos os dias bendizer. Tu és, Senhor, o Criador do universo. Bendito és. O Senhor criou o meu espírito, o Senhor me dá vida, o Senhor me dá saúde. Eu existo por tua causa. É a Ele que temos que bendizer. Nós temos que ser um povo muito zeloso e fiel ao Criador, que cuida de nossa vida. É a Ele que você deve a sua vida. Então, todas as honras, toda a confiança, todo o seu crer, toda a sua fé tem que estar em Deus. Outra coisa, Deus não se toca com a mão. É um absurdo muito grande quando a gente liga a televisão e vê um pastor ensinando para as pessoas a tocar em um manto, como esses dias eu vi. E quando você tocar, você vai estar tocando em Deus e você vai sentir a presença de Deus. Deus não se toca com a mão, abençoado. A gente chama a atenção de Deus através da nossa fé. É através da nossa fé que nós tocamos a Deus. E isso fica muito claro na própria Bíblia, na palavra de Deus, em Hebreus 11:6. Coloca aqui no telão para a gente remir o tempo. Hebreus 11:6. Olha só. De fato, sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Então a gente toca a Deus com a mão ou com a fé? Com a fé. Então todo pastor, você que me ouve aí, toda a igreja que ensina que você, quando está tocando num objeto, em um tecido, você está tocando em Deus, é uma mentira. Porque a Bíblia diz que nós agradamos a Deus, chamamos a atenção de Deus, tocamos em Deus
com a fé. É assim que você chama a atenção de Deus. Ó. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de quem? De Deus. Creia que Ele existe e se torna galardoador, recompensador dos que o buscam. Então você, meu irmão, quer chamar a atenção de Deus? Você quer tocar a Deus? Você consegue através da sua fé. É a fé que sara, é a fé que cura, é o nosso crer que traz à existência as coisas que não são para que passe a existir. Não é na ignorância que devemos andar, meu irmão, acreditando que Deus está em coisas, em objetos. O apóstolo Paulo, isso é bom ser dito, o apóstolo Paulo nunca deu para ninguém amuletos, nada para a carne. Mas tem pessoas que podem dizer para você, e até falam na internet, mas o apóstolo Paulo, pastor Sandro, deu lenços e aventais seus para as pessoas serem curadas. Não. Paulo nunca fez isso. Ele nunca teve essa ideia de dar peças suas de roupa para curar pessoas enfermas. As pessoas é que fizeram das vestes de Paulo objeto de idolatria. Alguém teve contato com as peças de roupa do apóstolo Paulo e fez isso. E criou um misticismo em cima disso. A pessoa é curada pela fé em Deus. Amém? Nunca por objetos. É a nossa fé que sara o nosso corpo e traz existência a qualquer situação que a gente precisa. Então, Paulo nunca deu nada para ninguém. As pessoas é que fizeram isso. E isso está claro na Bíblia. É bom a gente trilhar esse caminho e ler também, porque eu não tenho medo de ler essa evidência, porque tem pessoas que já falaram isso para você. Ah, vocês são contra objetos ungidos, mas Paulo deu peças de roupas suas para curar pessoas. Nunca fez isso. Que isso fique bem claro. As pessoas é que faziam isso, como fazem no dia de hoje. São as pessoas que pegam uma toalha seca e vai para dentro de uma igreja, pegar o suor de um apóstolo tal e de um pastor tal e depois levar para casa. Quem faz isso são as pessoas. Não é a Bíblia que manda. Não é Jesus que fez isso. A gente não vê isso na palavra de Deus. São as pessoas que fazem isso. São as pessoas que vão atrás da lágrima do santo, porque o santo chora. São as pessoas que vão atrás disso. São as pessoas que vão atrás de peça de roupa de pastor. Mas a gente não vê isso na Bíblia. Nem tampouco Paulo fazendo isso com seu ninguém. Olha o que diz o livro de Atos 19:12. 19:12. Tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele o quê? Usava. Paulo dava ou as pessoas pegavam? Ah, pastor do céu. Agora está esclarecido o negócio. Não era Paulo que dava. A igreja religiosa ensina que Paulo dava peças de roupas suas para os enfermos serem curados. Por isso que tem a campanha do lenço. Em muitas igrejas. O lenço ungido. Ah, nós damos lenços aqui porque Paulo dava seus lenços, seus aventais para as pessoas enfermas. Não. Tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem. E quando esses tocavam neles, ficavam curados. E de outras pessoas saíam espíritos o quê? Maus. Porque eles entendiam que algumas enfermidades eram o quê? Demônios. E eu já ensinei isso aqui para vocês, que muitas enfermidades, naquela época do Senhor Jesus,
Não havia na medicina um diagnóstico preciso. E quando não havia entendimento, se falava, é demônio. Então, as pessoas pegavam peças de roupa do apóstolo Paulo e faziam objeto de idolatria. Amém? Mas Paulo não dava nada para ninguém, para a carne de ninguém, porque aí ele derrubaria o ensinamento que ele deu agora em Gálatas, capítulo 3, verso 11, que o justo vive o quê? Pela fé. E outra, você pegar uma toalha, como eu falei agora, uma toalha seca, e entrar dentro da igreja, atrás do suor de um pastor, isso é ignorância, isso é idolatria e falta de higiene. Você ir atrás de suor de pessoas. Ó aqui, meu filho, o suor do pastor, vem cá, para eu passar na sua cara. Isso é falta de higiene. Idolatria, meu Deus do céu. Misticismo. E mais, se tratando desse assunto, a gente não vê na Bíblia, e nem o apóstolo Paulo, ordenando Deus a curar alguém. Uma coisa muito absurda que a gente vê aí fora, na religião, é os homens dando ordem para Deus curar. Deus tem que curar agora. Eu ordeno que Deus cure agora. Isso não existe na Bíblia, e nem tampouco Paulo, nem os outros apóstolos davam ordens para Deus curar. Isso é falta de respeito para com o nosso Criador. Tipo assim, eu faço um jejum, me consagro e consagro o povo com azeite aqui, e Deus faz o que eu mando. Isso não existe. Esse é o pensamento religioso. Estamos aqui em consagração, está todo mundo ungido com azeite, então Deus agora vai ter que fazer o que o pastor está mandando. Ele vai ter que curar, ele vai ter que prosperar, porque eu estou ordenando que ele faça isso. E não é assim que funciona. O nosso trato com Deus tem que ser como esse exemplo que está aqui na Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 6 e 7. Coloca aqui no telão, por favor, para a gente remir o tempo. 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de quem? De Deus. Para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Nós temos que ordenar a Deus fazer alguma coisa ou temos que esperar? Esperar. Está vendo como é diferente quando a gente lê a Bíblia? Abençoado, as pessoas estão sendo enganadas aí fora a viver uma fé que não existe. Uma fé que você tem que cobrar de Deus, uma fé que você tem que ordenar a Deus fazer as coisas. Isso não é fé. Essa é uma fé inventada pelos homens. A fé da Bíblia é essa daqui, ó. Humilhai-vos, humildade, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo dele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa o quê? Ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Diga, eu recebo o cuidado de Deus em minha vida, em o nome de Jesus. Então é assim que nós temos que agir diante do nosso Criador. Na Bíblia, você nunca vai ver, e nem tampouco o apóstolo Paulo, dando ordem para Deus fazer uma coisa ou outra, porque isso não existe. Graças a Deus. Agora vamos seguir aqui com a leitura de Gálatas, capítulo 3, a gente leu o verso 11, vamos ler o verso 12 e seguir com o nosso estudo. Gálatas 3, 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, como a gente entendeu agora perfeitamente. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá.
A lei é boa para quem consegue viver por ela, mas nenhum homem no passado conseguiu praticar, cumprir todos os mandamentos da lei de Moisés. E para que fôssemos libertos da lei, veio Jesus e cumpriu em nosso lugar. Verso 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito que? Prometido. Nós fomos beneficiados por causa do Cordeiro que se deu por nós. Não foi por algo que fizemos nas igrejas do passado, mas por causa que Deus, em Cristo, consumou a nossa justificação. Então, toda a glória ao nosso Deus em Cristo Jesus. Louvado seja. É por causa do esforço dele que nós estamos aqui abençoados e justificados e libertos de todo mal. A partir desse verso 15, Paulo vai ensinando aos Gálatas da seguinte maneira: a lei não pode cancelar a promessa, ou seja, a graça, a nova aliança, porque a lei deixou de ser. E ele começa o verso 15 da seguinte maneira, do capítulo 3 aos Gálatas: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Então aqui Paulo traz um exemplo da vida diária, para chegar ao espiritual. Quando um contrato humano é combinado, e está tudo certinho, ambas as partes concordam, eu concordo, você também concorda com tudo que está aqui? Sim, beleza. E é assinado, ninguém pode quebrar aquele contrato ou acrescentar qualquer coisa a ele. Então, essa graça que foi confirmada com o sangue do Senhor Jesus, com o sacrifício do Senhor Jesus, não se cancela e nem se acrescenta nada a ela, pois ela está completa e perfeita. Nós temos o conhecimento que somos abençoados. Eu pergunto para você, o que é que eu posso fazer, acrescentar, para te tornar mais abençoado do que você é? Nada. Eu não posso tornar você mais abençoado do que você é em nada. Então, o que Jesus fez, trazendo para o lado espiritual, não pode ser cancelado e não pode ser acrescentado nada. Aquilo que já está feito. Porque o que está feito está perfeito e completo para sempre. Amém. Louvado seja. Do mesmo jeito, é um contrato humano. Se ambas as partes concordaram, está tudo certinho, assinou, pronto. Aquilo não pode ser mais cancelado e nem acrescentado nada, porque está de conformidade para ambas as partes. O que Jesus fez por nós, ninguém pode revogar e ninguém pode acrescentar mais nada ao que ele fez. Eu vou jejuar, eu vou subir ao monte para ser salvo. Mais salvo do que você está, é impossível. Ninguém pode acrescentar mais nada à salvação. A sua salvação está perfeita. Ninguém acrescenta mais nada a ela. Então, todos esses esforços que estão aí fora são inúteis. São desnecessários. Porque o que Jesus fez por nós, fez perfeito. E é isso que Paulo está ensinando aqui. E eu peço muita sua atenção para você acompanhar o raciocínio que Paulo estava passando aqui para a igreja aos Gálatas. Verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Esse descendente aqui, ele vai dizer quem é? Cristo. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Diga Cristo.
Ou seja, através do Senhor Jesus, as promessas feitas a Abraão chegaram à família de Deus que somos nós. A família da fé. Então, através do Senhor Jesus, tudo que foi prometido, alcançamos. Tomamos posse. Paulo está ensinando aqui a igreja. Verso 17. E digo isto, uma aliança anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar, cancelar, de forma que venha desfazer o quê? A promessa. Que promessa é essa? A nova aliança, a graça de Deus. Então aqui nós entendemos muitas coisas. O período que Abraão viveu, não havia lei. Amém? Paulo está ensinando isso aqui para os Gálatas. A lei veio depois, com Moisés. E mais, a lei já fez o seu trabalho. Ela já realizou o seu trabalho. Já passou o seu período. Agora é a vez da aliança da graça em nossa vida. Amém? Amém. Que isso fique bem claro. Verso 18. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. Quem é o descendente? Jesus Cristo, a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Agora eu quero chamar a sua atenção para o comecinho do verso 19. Qual foi a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. Por que a lei veio? Por que ela passou a existir? Pastor, por causa das transgressões do homem. A lei veio por causa da dificuldade que o homem tinha de servir a Deus, de ter obediência a Deus, fidelidade a Deus. Havia muita idolatria. O povo, por exemplo, que estava com Moisés, era um povo difícil de se lidar. E para domar aquele povo, veio a lei. Para domar um povo de coração rebelde. O guardamento do sábado, por exemplo, foi aplicado, meus irmãos, e você que me ouve aí do outro lado, foi aplicado justamente porque aquele povo, justamente para que aquele povo se lembrasse de Deus. Porque se não houvesse aquele dia, o sétimo dia, o sábado, o povo não se lembrava de Deus. Então o sábado foi aplicado justamente para que o povo parasse, para pensar em quem? Em Deus. Porque senão eles não lembravam de Deus. Veja a dificuldade que Moisés tinha de conviver com um povo rebelde. Teve que vir muitos mandamentos, muitas regras para domar um povo rebelde. Por isso que existia o guardamento do sábado, justamente para que houvesse um momento daquele povo parar e adorar e lembrar da existência de Deus. No nosso caso, graças a Deus, na graça, por causa do Evangelho, no nosso espírito, o Espírito de Deus em você, você lembra de Deus e pensa nele e fala com ele todos os dias, não é verdade? Amém. Hoje é totalmente diferente. A graça de Deus, a presença de Deus, o Espírito dele em nós, nos faz pensar nele todos os dias. E mais, o guardamento do sábado para nós hoje é um repouso, é um descanso por dentro. Eu estou salvo, eu sou um herdeiro, eu sou um abençoado. Não existe nenhum mal contra mim. Hoje eu tenho que alimentar o meu espírito para vencer a carne.
mortificar os feitos da carne. Então hoje há um repouso, há um guardamento, há um descanso, mas esse descanso não é só aos sábados, esse descanso é todos os dias em nossa vida. É por dentro. No passado, o homem tinha que ter um dia para descansar e pensar em Deus. No nosso caso, é por dentro. Nós estamos sempre em agradecimento pelos benefícios de Deus em Cristo Jesus. Amém? E aí, nós estamos realizando o descanso em um nome de Deus. Seguindo Gálatas 3:21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, Paulo ensinando para os Gálatas. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Aqui Paulo está dizendo que a lei, ela não tinha poder de justificar ninguém, de fazer nada por ninguém. Esse era o problema da lei, como está descrito lá em Hebreus, né? Ela era fraca, inútil e não tinha força para justificar todo mundo. Verso 22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus. Quando Jesus veio, se vestiu em um corpo de carne, morreu e ressuscitou, acabou a lei e se estabeleceu o tempo da graça, um povo justificado, como de fato estamos, todos nós, em o nome de Jesus. Agora, verso 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de se revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados o quê? Por fé. Isso é verdade. A lei, ela foi uma ponte, uma passagem. Passou, né? Passou, ela fez o seu trabalho, agora é a nova aliança, a graça de Deus. Não precisamos mais das obras do aio, ou seja, da lei nos nossos dias. Paulo está ensinando aqui aos Gálatas e para nós, Igreja de Deus. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados o quê? Ao aio, à lei, aos seus rituais, aos seus guardamentos, a batismo em água, Páscoa judaica e etc, etc. Verso 26. Pois todos vós sois filhos de quem? De Deus. Mediante a fé em Cristo Jesus. Essa é uma palavra muito bonita, porque você pode chamar Deus de quê? De Pai. Diga, eu posso chamar Deus de Pai. Bendito tu és, Criador do universo, que criou o meu espírito, que me dá vida todos os dias. Bendito és, Senhor. Eu te amo, eu te adoro. Tu és o Criador do meu espírito, tu és o meu Pai, o meu Senhor. Hoje nós podemos chamar Ele de Pai, porque a palavra assim nos ensina. E só um filho se interessa pelas coisas do Espírito. E só um filho se interessa pela graça de Deus. Amém? Amém. E eu recebo você ouvindo com o Espírito. Tem pessoas que eu falo e converso, e tem momentos que eu percebo. Essa pessoa, nesse momento, ela ouviu com o ouvido. Ela não ouviu com o Espírito. Porque quando a pessoa ouve as coisas com o Espírito, automaticamente já sai dela uma resposta do Espírito. Já sai dela um entendimento espiritual. É diferente de uma pessoa que ouve um conselho ou uma palavra que você está dando com o ouvido. Tem pessoas que quando ela ouve com o ouvido, você termina e não sai nada dela. Aí você pensa, puxa vida, ouviu com o ouvido. Porque se tivesse ouvido com o Espírito,
sairia daquela pessoa: olha, eu estava precisando, eu recebi, realmente. Deus me livrou de um passado carnal. E eu digo, para Ele eu não quero voltar mais nunca. Deus me livrou, Deus é comigo. Quando a pessoa está ouvindo as coisas com o Espírito, há uma reação. Esse ensinamento, quem está ouvindo com o Espírito, tem sede de querer ouvir cada vez mais. Ela está ouvindo com o Espírito, não só com o ouvido. Amém? E só o Filho se interessa pelas coisas do Espírito. Verso 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Amém? Amém? Os da fé já foram batizados no batismo de quem? De Cristo. Ou seja, quando Jesus se batizou, Ele se batizou por nós, Ele cumpriu a lei em nosso lugar, porque ninguém poderia cumprir a lei de Moisés. Se pudesse, Jesus não teria vindo para fazer em nosso lugar. Em Romanos 6, anote aí, verso 3 e 4, é bom confirmar, tá? É bom confirmar para ver. Lá diz que quando Jesus se batizou, nós também nos batizamos junto com Ele. E Ele afirma isso em Romanos capítulo 6, verso 3 e 4. Jesus se batizou por nós. Seguindo, porque todos quanto fossem batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Desartes, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Louvado seja. Recebo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo o quê? A promessa. Não é só um povo, Paulo está dizendo para os Gálatas, digno das promessas de Deus. Não é só os judeus, mas vocês, gentios, Gálatas, vocês também são família de Deus, vocês também são dignos das promessas de Deus. Todos os povos sobre a terra são merecedores das promessas de Deus. Não existe um povo que recebe mais e um povo que recebe menos compaixão, menos promessa, e um outro que recebe mais a bondade de Deus, mais promessa de Deus do que o outro. Todos são dignos das promessas de Deus. Amém? E por hoje, já recebemos bastante informação, a gente segue na próxima reunião. É como eu falei para vocês, eu não tenho pressa de realizar esse estudo, porque eu quero que você aprenda letra por letra, palavra por palavra, e assim não fique uma mensagem enfadonha, cansativa, para que ninguém falte na próxima reunião, tá certo? Vamos estar de pé e vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos falar com Deus e agradecer a Deus pela palavra recebida. Que haja, meu Deus, meu Criador, meu Pai, porque nós podemos te chamar de Pai. Que haja, meu Deus, conversão na vida dos abençoados que nos ouvem. Que todos que estão nos ouvindo também tomem posse do Evangelho da Graça em sua vida, sem os hábitos da lei, sem os rudimentos da lei. Liberte esse coração que me ouve, Senhor. Eu peço por aqueles que estão nos ouvindo, e traz para a tua graça, Senhor, para estar sentado te ouvindo. Que você que me ouve, não deixe entrar no seu coração as palavras ignorantes, como por exemplo, eu tenho Deus no meu coração, eu não preciso estar sentado ouvindo ninguém. Isso são palavras de pessoas ignorantes, pessoas que estão na carne. Você não precisa disso, abençoado. Seja humilde diante do Criador. Todos nós precisamos estar sentados para aprender
sentados para ouvir. Só uma pessoa ignorante fala assim: eu tenho Deus no coração, eu carrego Ele no coração, não preciso estar sentado para ouvir nada. Precisamos sim. Somos dependentes de Deus para viver, para ter sabedoria, para ter proteção, para ter livramento, para tudo. Então, meu Deus, que haja uma conversão e receba, você que está aqui, você que me ouve, o Espírito do Senhor está em você. Você não está sozinho. Às vezes vem aquele medo, às vezes a preocupação quer tomar conta da gente. Anule. Se você está se sentindo assim, anule. Eu não recebo, porque eu não estou sozinho. Às vezes vem aquele pensamento: se eu tivesse uma pessoa, se eu tivesse um parente mais chegado, mais perto, se eu tivesse uma pessoa para me ajudar, se eu tivesse uma pessoa, para abrir essa porta, se eu tivesse uma pessoa para me estender a mão. Você tem o Criador do universo, você tem a Deus. Quem tem Deus tem tudo, tudo. Você tem tudo. O que vai abrir portas, e Ele diz: a porta que eu abro ninguém fecha. Então quem tem Deus tem tudo, abençoado. Anule esse pensamento de preocupação, esse pensamento de solidão, esse pensamento triste do seu coração, de ficar esperando em alguém para que a sua vida mude. É Deus que vai transformar e modificar a tua vida. E é Ele que você deve honras, e é Ele que você deve a tua vida. O teu viver, está de pé hoje, é graças a Ele. E louvado seja toda a honra, toda a glória a Ti, Senhor. Obrigado pela saúde em nosso corpo. E se você não tem, meu irmão, declare: eu vou vencer essa doença, eu vou vencer essa enfermidade, e eu recebo o meu filho vencendo, a minha casa, o meu marido vencendo, eu vencendo essa enfermidade, meu corpo, essa bactéria, seja lá o que for, em um nome do Senhor Jesus. Eu não estou sozinho, eu tenho o Espírito de Deus e me recebo em saúde. Eu recebo, meu Deus, e declaro, eu oro, eu chamo a existência, porque o justo vive pela fé. É pela fé que eu serei sarado, curado, liberto dessa doença, em nome de Jesus. Eu não preciso tocar em nada para sentir Deus, porque um cristão sobre a terra, ele toca, ele chama a atenção de Deus através da sua fé, através do seu crer, através da sua confiança, como aquela mulher hemorrágica que conta a Bíblia. E Jesus falou: alguém tirou o poder de mim. Aquela mulher, através da fé, extraiu o poder, chamou a atenção de Deus, em nome de Jesus. E eu recebo você também, abençoado. Declare: eu vou vencer essa situação, eu vou vencer essa perseguição, porque a bondade de Deus, através dos seus anjos, é comigo. E eu recebo livramento de pessoas de coração ruim, meu Deus, que tentam me prejudicar. Eu recebo aquela palavra que diz: Senhor, nenhuma arma forjada, nenhuma palavra, nenhuma situação vai prevalecer contra mim. Eu declaro vencendo essa perseguição, essa dificuldade financeira. Eu tenho um Deus vivo comigo, um Deus que diz: eu darei ordem aos meus anjos para que ministrem todos os teus caminhos. E eu recebo essa palavra, Senhor, a tua grandeza, a glória do teu poder ao nosso favor, em o nome do Senhor Jesus. Faça a sua oração, declare: vencendo aquilo que humanamente você não pode resolver, mas Deus pode, porque Ele é contigo, em o nome de Jesus. Peça,
Converse com o seu pai, porque você pode chamá-lo de pai. Te agradecemos, Senhor, pelos olhos da fé, tudo que o Senhor está fazendo, porque cremos que o mundo espiritual, os teus anjos, estão ministrando a nosso favor. Obrigado, Senhor, por tudo que está sendo feito, e ainda o Senhor fará, porque o Senhor é bom, e a tua misericórdia dura para sempre. Receba a melhor semana da nossa vida, Senhor. Recebo que somos mais que vencedores e herdeiros da promessa, filhos abençoados. Poderoso é Deus, o Deus que estamos servindo. E Ele vai trazer solução, Ele vai abrir a porta que você estava esperando que alguém, Deus fará por você. Em nome do Senhor Jesus. Que todos digam que assim seja. Louvado seja o meu Criador, o meu Pai, o meu Deus, em nome de Jesus. Palmas para Ele, bem forte. E é isso aí, até a próxima reunião. Um dia abençoado a todos. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.